Apoio Cultural. Quer se reinventar na vida profissional? A Unifor tem bolsas para pessoas com mais de 50 anos. Já tem graduação e deseja uma nova área de conhecimento? Também temos bolsas. Ainda não tem ensino superior? Chegou a sua hora de estudar na Melhor. A graduação dos sonhos é na Unifor. A única universidade particular do Ceará. Vem com a gente! Viver Mais no Ar, e hoje eu tenho a alegria de tomar aqui um café com a doutora Emanuela Comaru. Doutora Emanuela, seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Aceita um cafezinho? Aceito, claro. Agradeço demais pelo convite, por esse espaço para a gente conversar sobre um tema que dá o que falar. Dá o que falar. A doutora Emanuela, ela é ginecologista. Aí você já deve saber do que é que nós vamos falar. Vamos brindar, um brinde à vida, a esse momento. A nós mulheres, né? Sem dúvida. Bom, doutora Emanuela Comaru, como eu disse, é ginecologista. Quando a gente fala em ginecologista, vem tantas dúvidas, tantas perguntas, mas a primeira que eu gostaria de saber, doutora Emanuela, qual é a idade certa, em qual momento a mulher deve procurar um ginecologista? Quando deve ser a primeira consulta com uma ginecologista? Perfeito. Muito bom você começar com essa pergunta, Inha. Muitas mulheres têm essa dúvida, né? E têm filhas, meninas, e ficam naquela dúvida de quando começar, quando devo levar, né? Idealmente, no período ali que vai se aproximando a primeira menstruação da menina, né? Para que a criança já crie, ou a pré-adolescente, a depender da idade que vier a primeira menstruação, já crie esse hábito e tenha essa noção do cuidado que ela precisa ter com a sua própria saúde. Então, quanto mais cedo nós criarmos nas nossas meninas a consciência do autocuidado, melhor. Tá. Doutora Manuela, a menstruação, a primeira, ultimamente eu tenho ouvido crianças de 8, 9 anos já menstruaram, fazer como a história. No meu tempo, não era assim. O que está acontecendo? Isso. É uma revolução dos hormônios, do momento? Por que as mulheres estão menstruando cada vez mais cedo? Pronto. Existem algumas teorias, né, a respeito disso, mas o que mais a gente considera como válido é que as crianças estão tendo muito contato com estímulos que antigamente a gente não tinha. Estímulos por telas, estímulos por produtos, né? Os produtos hoje cada vez mais industrializados, a alimentação cada vez menos natural e aí cheia de aditivos. A gente sabe que quanto mais ingredientes tiver na lista de ingredientes de qualquer alimento que você pegue no supermercado, pior. Os melhores alimentos são os que têm uma lista de ingredientes menor. Então, quanto mais conservantes, quanto mais corantes, esses produtos, eles muitas vezes são disruptores endócrinos. Como é? O que é disburó? Que nome é esse? Disruptores endócrinos. Sim, são que substâncias... significa? Perfeito. São substâncias que são capazes de alterar a forma como os hormônios vão se manifestar. Olha isso. E aí as crianças estão hoje em dia usando cada vez mais maquiagem mais cedo. Você vê linhas de cosméticos lançando produtos para a criança, que muitas vezes o que tem naquela lista de ingredientes dos produtos não é uma lista adequada para as crianças, né? E é cheio de disruptor endócrino nos produtos que as crianças estão consumindo. Então, sim, cada vez mais as menstruações estão vindo aí mais cedo nas meninas, né? Então, menstruou, o ideal é que a mãezinha leve para a ginecologista, Isso, né? isso. Aí, essa frequência, porque as primeiras menstruações, né, doutora Emanuela, geralmente elas vêm com as cólicas. Muitas vezes, né? sim. Que isso vai trazer um problema no futuro se não for orientada, se não tiver uma continuidade com os médicos. Então, como é que deve ser? Muitas vezes, né, as meninas se assustam com essas primeiras menstruações porque não foram adequadamente informadas, né? Não tiveram hoje, ainda hoje. Mesmo sim. com essa tecnologia onde tudo se Sim, sabe, mas sim. ainda existe falta de informação? Ainda existe. É um tabu falar sobre isso. É um tabu. Imagina que uma mãe de menina de 9, 10 anos tá vendo sua filha muitas vezes brincar de boneca, ela não tá achando que isso pode acontecer, e pode. Verdade. Pelo que a criança usa, pelo que a criança vê, pelo que a criança assiste,
pelo que é conversado nos ambientes infantis, escolares mesmo, né? Que hoje as crianças estão amadurecendo muito mais rápido. E o contato com as telas também influencia muito isso. Então, às vezes, pega até a mãe de surpresa. E a mãe não estava preparada, não teve essa conversa com a filha, e de repente a filha sangra na escola. E aí a criança se apavora, porque ninguém nunca falou com ela sobre isso. Então, se a mãe tem essa consciência, fica atenta aos sinais, né? Os primeiros sinais ali de que a puberdade está se iniciando. Um odorzinho de axila, algum pelinho que vai começando a aparecer axilar ou na regiãozinha íntima. Algum sinal de sujinho na calça, né? Algum corrimento. Algo que vai dando sinais de desenvolvimento mamário também. São os primeiros indícios de que a criança vai menstruar. A menstruação não aparece do nada, geralmente. Sim. Vem os primeiros sinais antes. Então, se a mãe está atenta, o ideal é que ela já vá conversando com a filha sobre isso e que, se a mãe não se sentir capacitada para conversar isso com a filha, que leve a uma pediatra ou a um endócrino ou a uma ginecologista para que essa conversa seja natural, que flua e que não pegue a criança de surpresa. Porque menstruar na escola não deve ser uma coisa muito agradável. Muito constrangedor e nesse momento de tanto bullying, né? Isso. Pode marcar aquela criança, trazer vários problemas no futuro. Bom, mulheres, menstruamos, cólicas. Aí eu já vi, assim, na época, de tantas cólicas, de tantos problemas. Ai, não vejo a hora disso acabar. Achando que o tormento, que o problema estaria no final, quando deixasse de menstruar. E começa um outro problema. Cada fase tem suas demandas, né, Ian? A menopausa. Isso mesmo. Tem muitos... Eu fico imaginando como é que as mulheres, minha avó, minha mãe, viviam com isso, porque não tinha uma médica especialista como você, tanta inovação nessa área. Pobres mulheres. Verdade. Mesmo assim, continuamos sofrendo. O que é esta menopausa, doutora Emanuela Komaru? Então, a menopausa é um período da vida da mulher marcado pelo fim da menstruação. Ponto. A definição simples e básica seria isso. Assim como a primeira menstruação está vindo cedo, a menopausa também está vindo mais cedo? Muitas vezes sim. Porque nós temos um período médio de vida reprodutiva, que ele vai entre a primeira menstruação e a última menstruação. A primeira menstruação é a menarca e a última menstruação é a menopausa. Então, em geral, uma paciente é classificada como que ela está na menopausa de uma forma retroativa. A gente marca o último dia de menstruação, menstruou, marcou, e aí, a partir dali, ela não menstruou mais. Então, ela está entrando na menopausa. Só dizemos que entrou, de fato, Ian, quando completa 1 ano sem sangramento. Tá. Aí, ela, de fato, está na menopausa. E isso pode acontecer a partir de que idade? No Brasil, em torno dos 50 anos, mas a gente vê já a partir dos 40 isso tem acontecido. Já tem, também tem antecipado. Também tem antecipado, porque se a gente antecipa a primeira, normalmente a gente também puxa a última, né? Sim. Que a gente tem esse período aí de em torno de 40, 45 anos de sangramento menstrual. De vida reprodutiva. Isso, de vida reprodutiva. Né? Agora, doutora Emanuela, parou de menstruar, porque ainda hoje se tem tantos sintomas. Eu ouvi dizer que são mais de 100 sintomas. Muitos sintomas, muitos sintomas. Ninguém está imune a isso? Não. Nenhuma mulher? Não. Enquanto estamos vivas, estamos sujeitas a tudo isso daí que vai acontecer com o tempo. E os sintomas que vêm com o período... Quando termina, o antes de terminar, já tem... Exatamente. E é esse o ponto, Ian. Sim. Você tocou agora no ponto mais importante. O período antes de fato, entrar na menopausa é o mais importante. Porque é o período de transição. O período de transição para a menopausa, ele pode durar até 10 anos. Então, se a gente considerar que a mulher entra na menopausa aqui no Brasil, em média, aí aos 50... Vamos botar esse número, 50. Isso. Entrei na menopausa. Então, ou seja, já estamos na transição. Então 10 anos antes. Isso. Aí o que eu devo fazer para amenizar? Até 10 anos antes, a gente já entrou na transição. Tá. Então, eu brinco que quarentou, está na transição e encare, aceite que dói menos, vá viver a sua vida
de uma forma consciente, sabendo que essa é a hora de você se cuidar mais. Então, completou os 40, o cuidado tem que mudar. Porque agora você está no caminho rumo à menopausa. E se você se cuida, faz um acompanhamento com uma pessoa que tem essa consciência e tem esse conhecimento do que é que vai mudar, o que é fisiológico, o que a gente pode esperar, o que está fora da curva e o que é patológico, o que a gente vai ter que tratar com remédio, com hormônio, seja como for, porque hoje as possibilidades são muitas, graças a Deus. Se você tem essa consciência e faz esse acompanhamento num pré-menopausa, que é a transição para a menopausa, o perimenopausa, quanto antes você cuida, melhor. Os problemas, as dores serão amenizadas. Mas não algumas evitadas. Algumas evitadas? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Aí, no caso, não adianta... Não é a palavra, não seria adianta, mas cuidar quando a menstruação para... Isso vai trazer mais problema. Vai. Porque se a paciente deixa para cuidar dessa fase tão importante e tão longa agora, né? Nossa expectativa de vida está muito maior do que na época das nossas avós. 7,7 para as mulheres. Eu exato. acho que a última pesquisa aumentou do IBGE, bastante, né? E aí a gente tem cada vez mais mulheres nonagenárias, né? Mulheres... completando aí 100 anos, né? Sim. Então, aumentou muito a expectativa de vida. Então, quanto antes a gente se cuida, melhor. Se a paciente deixa para cuidar de sintomas de menopausa, climatério, quando ela já parou de menstruar, ela perdeu 10 anos de cuidado, Ian. Então, essa paciente, ela já vem há 10 anos tendo sintomas. Porque começa sutilmente. Né? Não começa tudo de uma vez, não começa de forma abrupta, vai começando ali. Sutilmente. É um ressecamento íntimo, é uma lubrificação que não vem da forma como vinha antes, é um cansaço que você não consegue explicar, você às vezes não consegue dormir direito, tá diferente, irritada. A pessoa respirou do seu lado, você fica assim, meu Deus, abuso por de que tudo. Essa pessoa está respirando? Entende? O famoso abuso. Todo o barulho lhe incomoda. E de noite, 3 horas da manhã é aquela hora. A mulher vai lá e acorda. Doutora, eu tô acordando de noite. Aí eu digo assim, 3 horas da manhã? Como é que a senhora sabe? É impressionante. É o horário mesmo? que o cortisol dá aquela mexida e que consome os nossos neurotransmissores do sono profundo. E, em geral, o horário que a mulher acorda é esse aí, entre 3 e 4 da manhã. E não dorme mais. Então, é um monte de coisa. E como amenizar isso? Você falou aí em medicação, hoje se fala muito em atividade física, em tanta coisa. Sim. Né? A reposição hormonal é a alternativa? Mas sem dúvida, sem dúvida. Só que não para todo mundo. Já ia perguntar, né? Nem todas as mulheres podem ser beneficiadas, né? Provavelmente, Ian, todas as mulheres seriam beneficiadas, mas nem todas são candidatas, entende? Entendi. Algumas vezes temos situações de contraindicação, pacientes com câncer de mama ativo, pacientes com algum outro tipo de neoplasia hormônio dependente, pacientes que estão com distúrbios cardiovasculares não compensados, pacientes com obesidade extrema, sedentárias, que têm hipertensão, diabetes, situações cardiovasculares que não estão controladas. Idealmente, a gente tem que organizar a paciente primeiro. E aí, sim, ela se torna uma paciente para ser candidata à reposição hormonal. Irritabilidade, insônia, o tal dos fogaços, né, que a gente escuta muito falar. E eu tenho lido recentemente, semana passada, a Folha de São Paulo trouxe uma matéria que a saúde mental e a depressão estão muito associados à menopausa. Muito. É um período que pode nos atingir com mais intensidade muito mais. A questão da depressão? Sem dúvida, Ian, porque a partir de quando a mulher entra na transição, ou seja, ali em torno dos 40 anos, claro que não é 40, ou no dia do aniversário esse é o seu presente, não é bem assim. Ai, meu Deus. Tem algumas que entram com 38, com 39, tem algumas que entram com 42, com 43, mas em torno dos 40, né? A chave vira, né? E aí, o que acontece é que são muitos sintomas, e eles vão vindo de uma forma sutil, e a paciente passa a não se reconhecer.
Ela se olha no espelho, a pele dela tá diferente, o cabelo dela tá diferente. Ela tá notando o corpo derreter, porque quanto mais o tempo passa e menos hormônios a gente vai tendo, também maior é a nossa perda de colágeno, que também se acelera com o tempo. Então, essa mulher tá se olhando no espelho, ela não se reconhece. Ela tá se percebendo diferente em como ela age com as pessoas. Ela tá se percebendo diferente no trabalho. O que antes não tinha um impacto negativo nela, emocionalmente passa a ter. Então, sofre na relação sexual, muitas vezes sente dor, né? Sente dor ao urinar, às vezes pelo ressecamento, perde urina, que também é um transtorno, né? Que mexe muito com a mulher. Imagina você estar no restaurante com as amigas, você ri e pinga xixi. Isso é um transtorno. E né? isso está relacionado à menopausa? Também, sim, por conta da perda estrutural de colágeno, de elastina dos tecidos da região íntima e pelo ressecamento e atrofia que acontecem pelo declínio do nosso principal hormônio feminino, que é o estrogênio. Aí, no caso da depressão, né? Que todos esses sintomas levam qualquer pessoa... Exatamente. A A soma de tudo isso mexe muito. Mexe, né? E antes, doutora Emanuela, não se falava, era preconceito. Nós, mulheres, tínhamos preconceito de falar sobre menopausa. É verdade. Né? Ainda hoje, muitas têm. Tem. Quando diz, não, pelo amor de Quero Deus. nem ouvir essa palavra. Não quero nem ouvir. Mas aí é que está. E isso não ajuda. Exatamente. Você, para ter um retorno de benefício sobre qualquer coisa, você tem que se aprofundar, você tem que conversar, saber como foi com a sua amiga, Isso. se aquilo é normal. Isso. A senhora acredita que está se demistificando? Muitas atrizes estão botando a cara Isso, com para certeza. falar, ajuda, mas não não tira os sintomas. Não. Mas mesmo sabe, assim, mas só em falar, eu acho que... traz a consciência, né? De a mulher perceber que ela não está sozinha. E o mais importante é que quanto mais a gente fala sobre isso, mais gente vai ficando atenta. Poxa, isso está acontecendo. Olha, então tem explicação para o fato de eu acordar às 3h30 da manhã. Tem um motivo e dá para tratar. Olha, estou ressecada, estou tendo dor na relação. Faz parte também do processo, mas tem o que fazer para reverter. Tem laser, tem radiofrequência, tem vários tratamentos hoje em dia, né, que são funcionais para devolver função mesmo, devolver conforto, qualidade de vida para a mulher, né? Tem muitas opções de tratamentos que às vezes não são com reposição hormonal, são suplementos manipulados, medicamentos naturais, fitoterápicos. É um mundo hoje, sabe, que se abriu para a gente. Né? Amenizar, e dá para melhorar muito a qualidade de vida. Ninguém se livra, mas ameniza. Dá para ter uma vida normal. Dá para ter vida normal, dá para viver plenamente após os 40, após os 50, após os 60 e assim vai. Agora eu ouvi, não sei se é mito, que mesmo você parou de menstruar, 1 ano está na menopausa. Os sintomas desaparecem ou eles continuam na velhice? Pelo amor de Deus. Alguns sintomas se agravam com o tempo, só pioram. Por exemplo, a parte da atrofia íntima, a atrofia genital. Ela só piora. Eu digo emocionalmente. Emocionalmente, emocionalmente. É importante também, por favor. É muito, porque gera muita dor. Gera muita dor. Mas eu digo, se esses sintomas da apatia, da tristeza, se com o fim da menstruação, depois de 1 ano, se a gente se livra disso. Pronto. Ou alguns sintomas, eles continuam. Alguns sintomas continuam. Tipo, né? Olha aqui, meu desânimo. Mas assim, continuam principalmente em mulheres que não se cuidam. Cuidam, isso. Entende? Tá. Porque se você tem esse cuidado, em algum momento da vida, você acordar que você precisa se cuidar, isso já vai fazer diferença. Quanto antes, melhor. Lógico, né? Como eu já falei. Mas nunca é tarde. Tá. Em qualquer momento que você perceba que tem sintomas incomodando você e você atente que existe o que fazer para isso e você busque um atendimento e comece a se cuidar, tá valendo. Isso vai melhorar a sua qualidade de vida. Sim. Então, quanto menos você se cuida, mais impacto os sintomas vão ter. E mais vai comprometer sua qualidade de vida. E aí, sintomas como indisposição, as alterações do sono, o estresse, a labilidade emocional e tudo isso aí tem a tendência de piorar se você não cuidar. Sim, entendeu? sim, E aí entra muito a atividade física, entra muito suplementação, para a gente não deixar que essa fase 60+,
que seria aí já um Sim, período pós-menopausa. um período já mais tardio, Sim. que ela seja tão comprometida. Entendi. Aí, no caso, nós mulheres, né? Estamos falando aqui, mas o outro tem que nos entender. Quando eu digo isso, o homem, eu lembro, quando eu era criança, eu ouvia muito as pessoas dizerem assim, o marido trocou a de 40 por 2 de 20. Ai, misericórdia. Pelo amor de Deus, quanto machismo. Mas é porque, naquele período, as mulheres, tudo isso vinha à tona, né? Então, os homens também precisam participar desse momento, né? Precisam. Não é? A gente precisa de um apoio coletivo. Parceria, né? Parceria de vida. Um apoio coletivo no trabalho, né? Porque... Por que a gente geralmente não fala? Porque nós vamos ser julgadas. Está velha, olha, chata, na menopausa. Nós já passamos a ser vistas de outra forma, né, doutora Manuela? Verdade. Então, vamos desmistificar, oriente aos homens, aos colegas de trabalho, para terem paciência, porque tudo passa. Tudo passa. Não sou eu, são os hormônios, né? Verdade, a culpa não é sua, não né? Não é minha, são os hormônios. Não sou eu que sou assim, são os meus hormônios. Eu não sou assim, né? Eu não sou. Mas então, você tocou no assunto das famosas, né? Cada vez mais as famosas estão soltando verbo com relação a isso. Não dá para elas ficarem dramatizando, e não dá a pra personagem. Fingir. Exatamente. Não dá para fingir. A idade chega para todas. Estamos vivas, então, naturalmente, estamos envelhecendo. E é isso. A questão é, o que você vai fazer com isso? Tá. O que você vai fazer com essa informação? Com esse insight? Caiu a ficha, você tem que se cuidar. E como podemos ter essa parceria? O que é você, como uma ginecologista, uma profissional da área? Eu tenho quase certeza que as suas pacientes devem chegar. Doutora Emanuela, meu marido está dizendo que eu estou insuportável. Meu filho disse que não aguenta nem olhar para mim. Várias. Não é? O que eu escuto mais é que a própria paciente não está se aguentando. Também, doutora, imagina, nem eu me aguento. Imagina é isso que eu escuto. Quem está ao redor. Então, nos oriente. E a quem está ao nosso redor para nos suportar nesse período, porque passa, meu povo, passa. E o interessante, Ian, é o seguinte... você falou, troca uma de 40 por 2 de 20. Se você hoje procurar imagens de mulheres com 40 anos... Antigamente, elas tinham cara de 80. De 60, de 70, de 80. E você pega mulheres de 40 anos hoje... Tem mulher de 40 anos melhor que muita de 20. Com tem. Certeza. Porque a mulherada está se cuidando mais, né? A atenção à atividade física, a atenção à alimentação. Esse cuidado, ele está... as mulheres são muito mais conscientes agora disso. Falar, eu acredito, doutora Manuela, que a grande libertação foi falar, dizer, estou na menopausa, e aí eu quero que me ajudem. Né? E eu acredito que essa situação que eu falei agora vai melhorar ainda mais. Porque em novembro do ano passado, o FDA, que é como se fosse a Anvisa lá dos Estados Unidos, né? O Food and Drug, né? Eles cuidam dessa regulamentação de medicamentos. E eles fizeram uma publicação, fizeram um pronunciamento retirando a tarja preta, que era o aviso de risco dos hormônios. Então, eles removeram o alerta de risco de câncer da terapia de reposição hormonal, o que a gente já sabia há muito tempo. Porque por volta ali de 2002, foi feito um estudo, WHI, que foi um estudo divulgado, foi para a mídia. É um estudo cheio de erros, né? Que a comunidade científica lutava para que fosse retirada a informação dessa relação de reposição hormonal com câncer. A gente lutava por isso há muito tempo. Porque não é como o WHI falou, mas a mídia pegou e divulgou. E isso ficou como verdade absoluta. A culpa é da imprensa. Não, a culpa é de quem pegou e divulgou sem ser. Não, tô brincando. Caiu na mídia de um jeito errado. E agora a mídia está fazendo isso, o que é o correto, né? Porque finalmente o órgão se manifestou, né? Sim. E retirou essa tarja significa... Significa que não existe essa relação direta de fazer reposição hormonal e ter câncer de mama.
Então, muitas vezes, até reduz o risco, a depender de cada situação. Cada caso É um caso. que tem Mas que ser. a remoção dessa tarja preta, desse aviso de risco, avanço. é um avanço muito grande. Porque foram 20 anos, Ian, Nossa. das mulheres escutando até dos médicos que não iam fazer reposição hormonal porque causa câncer de mama. Então, é uma geração inteira de mulheres que deixaram de ser beneficiadas com a reposição hormonal. Sim. Então, a geração que está completando 40 agora, a gente já está pegando essa mudança. Então, muito mais mulheres agora vão se beneficiar da reposição hormonal do que nesses últimos 20 anos, você entende? Que boa notícia para vocês, meninas, que vão passar pelos sintomas, mas não com tanta intensidade. Mas sem sombra de dúvida. Prejuízo, Isso né? mesmo. Ô, doutora Emanuela, gostaria de conversar mais, tirar mais dúvidas, mas você está nas redes sociais? Estou, Se alguém quiser sim. saber mais, você responde lá, orienta. Com certeza, Pode ir sim. no seu consultório. Com certeza. Né? Deixa aí o seu Instagram, as redes sociais. sim. Você tem clínica, atende em algum lugar? Atendo atualmente na Clínica Fernando Pessoa, que é aqui na Antônio Salles. Atendo também em uma clínica que fica no BS Design, que é a Bio Clinic. Então, a gente faz todos os tipos de procedimentos também da parte ginecológica para essa parte de ginecologia regenerativa. Trabalho muito com essa área agora, que é laser, radiofrequência, para melhora de sintomas ginecológicos, né? Tem muita tecnologia, graças a Deus, eu sou fã da tecnologia. Muitas inovações. E qual é o seu Instagram? Meu Instagram é @DRA Emanuela Comaru. Comaru. De onde é esse nome? Então, tem várias teorias. Não tenho certeza de qual é a origem certa, não. Mas eu ainda vou descobrir. Não é cearense, né? Sou cearense. Comaru, cearense. Que bom. Sou. Uma médica, não é? Tão especializada aí, trazendo essas inovações e ser aqui da terrinha. Doutora Emanuela, foi uma alegria, viu? Eu que agradeço. Você está nas redes sociais, nós também. Ian Gomes, jornalista, quer saber os bastidores aqui do Viver Mais, nós contamos tudo para você. E tem mais, nós temos o canal no YouTube, Perfeito. Viver Mais com Ian Gomes. Então, terminou aqui o programa, você já vai lá no nosso canal, passa para as amigas, vamos escancarar. Vamos falar de muito. menopausa, Vamos. ajudar as amigas, ser tolerante. Isso. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai quebrar mitos e trazer os maridos e os parceiros para o nosso lado. Exatamente. Porque é uma fase, às vezes, delicada, mas passa. Passa, tudo passa. Tudo passa. Obrigada. Então, Obrigada. um brinde à vida. Obrigada vida. mais uma vez. E o Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Quer se reinventar na vida profissional? A Unifor tem bolsas para pessoas com mais de 50 anos. Já tem graduação e deseja uma nova área de conhecimento? Também temos bolsas. Ainda não tem ensino superior? Chegou a sua hora de estudar na Melhor. A graduação dos sonhos é na Unifor. A única universidade particular do Ceará. Vem com a gente!